Bom, acho que o último ponto aí era falar um pouquinho de SLA. Vou trazer um case bem interessante aqui, que a gente tem de um contrato que a gente pegou, onde tinham previstos 4 SLAs no contrato. Tá? Era um contrato de uma certa complexidade. Devido à complexidade, ele tinha ali diversos SLAs previstos, era realmente necessário. E então, nesse caso, a gente encontrou lá 4 SLAs. E um primeiro ponto que chamou a atenção nossa é que as penalizações previstas no SLA, todas elas eram vinculadas ao valor da medição mensal do contrato. Então, só guarda essa informação. O que é o SLA, Bob? O SLA é um acordo de nível de serviço, né? Então, quando eu tenho algum contrato que tem uma certa criticidade para a minha operação, né? O que é interessante a gente fazer? Estipular a qualidade e uma forma de acompanhar a qualidade dos serviços prestados, tá? Por quê? Porque se ele fugir de algumas premissas, se ele fugir de alguns parâmetros que a gente estabelece, a gente tem que imediatamente, claro, através de acompanhamento, o SLA ele tem que ser acompanhado ali no dia a dia, tá? A gente tem que imediatamente alertar, né, o fornecedor que ele está fugindo do acordo de serviço contratado, para que ele imediatamente faça a correção. E aí a forma, né, de você pressionar esse fornecedor é vinculando o SLA a algumas penalizações. Ou seja, olha, no exemplo aqui dado, né, que a gente vai falar agora, você tinha uma expectativa de sempre ter 100% de atendimento de um determinado serviço. No caso aqui, o serviço era de uma alimentação, então você tinha alguns equipamentos que tinham que alimentar uma planta. Então, você tinha que garantir que essa planta estivesse sempre alimentada, porque senão essa planta parava ou perdia a produção, né? Então, você tinha um volume ali, hora estipulado, e você tinha que garantir, no mínimo, aquele volume hora estipulado. Então, aquele volume hora estipulado era o 100%. Não pode ser nada abaixo disso. Tá? Qualquer coisa abaixo disso, você está prejudicando a minha produção. Então, tem que ser isso. O que acontece? Então, você tinha aí 4 SLAs nesse contrato e você tinha lá umas regras das penalizações. Olha, de 90% a 100%, penalizo 1% do valor da medição total do contrato. De 80% a 90%, te penalizo com 2% do valor total da medição do contrato. E se for abaixo de 80%, te penalizo com 5% do valor da medição total do contrato. Tá? Então, era rígido, o negócio era bem rígido. E aí tinha algumas regras. Então, dizia o seguinte, olha, a periodicidade do acompanhamento, né, da medição, vamos falar da medição, que é melhor. A periodicidade da medição é mensal. Eu tenho que olhar isso no final do mês, tá? Mas eu tenho que acompanhar, a apuração ela tem que ser diária. Bom, então se eu tenho um volume por hora estipulado, o que a gente entende? Que, ok, fecha 24 horas, faz uma média e você tem que garantir no mínimo aquela carga horária estipulada. Perfeito. Quando você fecha o mês, o contrato diz o seguinte, olha, se você não cumprir no período de um mês 5 dias contínuos ou alternados, essa garantia mínima, então eu vou te penalizar. Tá? O que a gente percebeu? A redação do SLA, como é que ela estava feita, né? Ela dizia o seguinte... Não cumprimento no período acumulado de 5 dias contínuos alternados, onde a alimentação direta diária seja entre 90% e 100%, ou
80% a 90% ou menor de 80%. Então, você tinha as 3 faixas, tá? O que acontece na hora que a gente, né, começa a discutir? Levei esse tema, eu lembro que eu levei até para o Godoy, a gente fez uma vídeo, porque era bem complexo a redação desse SLA. Até participou o nosso gerente na época do diagnóstico. E a gente apresentou para o Godoy, eu lembro que o Godoy ficou com o SLA na tela e ficou mudo. Chegou um determinado momento, não sei se você lembra, Godoy, até o gerente virou e falou assim: Godoy, você está aí? Aí o Godoy falou: não, aqui eu tô, mas é que eu já estou viajando tentando interpretar essa cláusula. Aí o Godoy veio para mim e falou assim: como é que vocês estão interpretando? Aí eu apresentei minha ideia. Falei: olha, Godoy, o que eu imagino aqui, cara, que é o seguinte: vamos ter que fazer uma média. Vamos ter que pegar dia a dia, apurar qual o percentual que ele alcançou. Claro que a gente não pode fazer média de percentual, mas a gente pega os números absolutos e tira a média no final dos 30 dias e diz: olha, esse mês ele ficou com 92%. E vamos na faixa do 1. Esse mês ele ficou com 86%. Vamos na faixa da penalização de 2. E assim por diante. Aí o Godoy falou: eu penso que não. Não é isso que está dizendo. Da forma como está redigido aí, está dizendo o seguinte: olha, se você tiver acumulado mais de 5 dias em qualquer das faixas, aplica-se a penalização. Significa dizer que eu tinha um determinado mês lá que tinha sido muito ruim, tá? A execução do serviço. E eu tinha mais de 5 dias entre 90% e 100%. Eu tinha mais de 5 dias entre 80% e 90%. E eu tinha mais de 5 dias abaixo de 80%. Então, em 30 dias, eu conseguia cobrir todas as faixas. E aí, pela interpretação ali, depois a gente realmente discutiu bastante a respeito e a visão do Godoy ali estava correta, realmente eu tinha que aplicar as 3 penalizações nesse mês. Então, ele ia ser aplicado em 1%, porque ele tinha 5 dias entre 90 e 100, ele ia ser aplicado em 2%, porque ele tinha entre 80 e 90%, e ele ia ser aplicado em 5%, porque ele tinha abaixo de 80, mais 5 dias. E mais, o contrato ele piorava. Tá? Ele piorava. Porque ele dizia o seguinte: olha, caso o número de dias seja superior a 5, nessa faixa de menos de 80%, a multa deverá ser aplicada pro rata para cada dia adicional. Aí já deu um nó completo. Quer dizer, como? O que a gente faz agora? Bom, aí de novo, qual foi a interpretação? Não, vamos fazer o seguinte, olha. Então tá bom, quantos dias a gente tem com menos de 80? A gente tem, acho que eram 11 ou 12 dias. Então tá bom. 5 dias já está garantido, temos 5%. Pega os outros 6 dias e vamos fazer um prorata. 5% dividido por 30, 0,16, multiplica por 6. Então chegamos, acho que mais 1,33%. Enfim, eu sei que no final a gente teve 9,66% de penalização, nesse item. Detalhe, o item era uma linha de alimentação. Como eu disse, o contrato era muito maior, era um contrato crítico para a operação. Mas essa linha era uma linha de alimentação e ela tinha uma verba fixa de R$79 mil. Tá? O contrato ele era de milhões. Só que quando você lembrar lá no início como é que eu comecei, dizendo que a vinculação era a multa em cima do valor da medição total do contrato. Ou seja, por causa de uma linha, esse cliente ia aplicar uma multa sobre esse fornecedor de 9,66% do contrato inteiro, da verba inteira daquele contrato, da medição inteira daquele mês, tá?
Ou seja, a multa dele ultrapassava em muito o valor da linha dele. Então você vê aí a engenhosidade que foi, né, na criação desse SLA. Então, aí entra um pouquinho daquilo que o Godoy fala bastante também. Às vezes o simples é o melhor, né? Então, quer dizer, ok, precisamos de um SLA? Precisamos. Precisamos de faixas? Precisamos. Já mostramos que uma faixa única às vezes não resolve. Perfeito. Mas toma cuidado com a redação do negócio, né? A primeira bobagem aqui é você falar que você está vinculando em cima do valor da medição total do contrato, né? Então, quer dizer, você sai de uma linha e extrapola para um contrato de milhões, onde você mata o fornecedor. Se você for aplicar essa penalização, você mata o fornecedor, tá? Você inviabiliza a execução do contrato. Aí acho que são dois pontos que eu quero trazer aqui que acho que corrobora aí com essa sua história aí desse case. O primeiro é que quantas vezes você chegou para auditar um contrato, Robert, e aquele contrato lá tem 3, 4, 5 anos de duração já, e por ele passaram vários gestores, e o que está lá hoje não tem a menor noção do que o antigo fez. É o dia a dia, né? Até por conta da rotatividade normal, né? São contratos longos, a gente não está falando de contratos de 6 meses. Mas acontece, né? Isso então, corriqueiro. O zero e vezeiro, né? O zero e vezeiro. É maravilha. Então, assim, isso mostra o porquê eu sou adepto dessa simplicidade. Porque, assim, de repente, se você tivesse o gestor original ali à disposição, quem escreveu aquele escopo com essa formulação toda ali do seu lado para te explicar aquilo, e ele tivesse dado sequência em toda a gestão daquele contrato, pode ser que a gente ia não entender direito, achar que está mal redigido, mas a gente ia entrar na lógica mental dele ali, né? Porque ele teve uma lógica para construir aquilo, né? O problema é que o camarada inventa lá a mágica dele, a lógica mental dele, escreve o escopo, começa o contrato, às vezes nem ele que começa mais aquilo, 6 meses depois já está com o segundo, que não entendeu lufas daquilo, a hora que chega para o terceiro, lufas, e a hora que chega a gente lá, o cara vira para você e fala, o quê, Robert? Eu não tenho a menor noção de que é isso. Não foi isso que ele te respondeu? Via de regra, e assim, nunca aplicamos o SLA nesse contrato. Porque o cara não sabe como. O cara não consegue ler o SLA. Não sabe como. E assim, e aí um outro caso que eu quero trazer para cá, que nós já passamos por isso, né? Eu não vou falar onde, mas nós tínhamos, obviamente, mas nós tínhamos um cliente onde nós fomos fazer um projeto e a gestora desse nosso projeto era uma matemática, né? E ela se gabava de ser matemática. Né? Aí ela falou assim, não, eu vou construir aqui uma fórmula para nós fazermos a nossa medição mensal, né? Consultoria via de regra é a coisa mais, medição mensal, a coisa mais fácil do mundo, né? O valor, verba fixa, o homem-hora, né? Homem-semana, né? Não tem como fugir muito disso, mas ela inventou a fórmula matemática dela. Era um projeto onde tinha quase 3 dezenas de unidades, com uma curva S absurda, né? De quantidade de treinamentos e de implantações, etc. e tal. O time ficava tendo que viajar, fazia a coisa A aqui enquanto estava fazendo a coisa D do outro lado. Os cronogramas eram descompassados, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí ela criou essa fórmula matemática para fazer a medição. Eu acho que terminou o projeto, ninguém tinha entendido o que a gente tinha medido durante todo o projeto, porque todo mês a gente olhava para a fórmula dela, olhava para a nossa realidade, sentava com ela e falava assim, e aí, Fiota, como faz?